irmãos, bom dia a todos que nos assistem, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. As aulas, por enquanto, continuam sendo ministradas exclusivamente pela plataforma do Facebook, então sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado especial. Sempre a temática de cada aula é sempre de escolha da própria igreja. E o tema da aula de hoje é, em verdade, a continuação da aula passada, que surgiu através de um questionamento que me foi feito pela própria igreja. E a pergunta foi: quais são as similitudes, as semelhanças e as diferenças do tabernáculo de Moisés e o templo inicialmente, o templo de Jerusalém inicialmente sonhado, projetado por Davi e construído por seu filho Salomão? Pois bem, eu expliquei na aula passada que a grande diferença entre o tabernáculo e o templo é que o tabernáculo foi projetado para ser algo móvel, né? O sonho, o projeto entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai era de um templo móvel, e por isso o tabernáculo, em verdade, é uma grande cabana, né, que simbolizava ali a presença de Deus. O importante era que o povo de Israel compreendesse que mesmo em meio a um deserto, e mesmo em meio às necessidades físicas, humanas, em meio ao sonho de alcançar a terra prometida, Deus se fazia presente com eles, mesmo em meio à fome, à sede, enfim, às dificuldades naturais vivenciadas em meio a um deserto, né? Mesmo em toda essa situação adversa, Deus se fazia presente com eles. Então, quando Deus disse a Moisés, ainda projetando ali o tabernáculo, Deus disse para Moisés: primeira coisa, tira suas sandálias, porque este lugar é santo. Deus não estava especificamente dizendo que o Sinai era santo, mas aquele lugar era santo, estava santo, porque Deus se fazia presente ali. Então essa é a grande funcionalidade do tabernáculo. O tabernáculo levava a palavra de Deus e, portanto, a presença simbolizada de Deus. Então Deus se fazia presente simbolicamente ali no tabernáculo através da condução da sua própria palavra. E Deus, de fato, diariamente se manifestava ali naquele lugar, no tabernáculo. Então a principal diferença entre o tabernáculo e o templo é que o tabernáculo era algo móvel, até que Deus fizesse com que o povo de Israel, a nação de Israel, os israelitas e não israelenses até aquele momento, porque eles estavam peregrinando em terras estrangeiras, ali naquele momento no Sinai, até que eles conseguissem chegar à terra prometida, então lá estabelecesse o seu templo físico, no lugar físico, no Monte Sião. Então, até que isso aconteça, aquele momento era o momento de desfrutar da presença de Deus e viver um relacionamento com Deus através do tabernáculo, que era, em verdade, um templo móvel. Okay? Nós vimos na aula passada as características do tabernáculo e começamos a entender que tudo, e absolutamente tudo no tabernáculo, e assim também, da mesma forma, no templo, ele aponta para Deus, aponta para Cristo, mais precisamente, né? Então nós vimos na aula passada, você está vendo aí a imagem do tabernáculo de Moisés. Nós vimos na aula passada todos os elementos desse tabernáculo, a começar pelo altar de bronze, que aponta também para Cristo. Nós lembramos bem quando João Batista olha para o Senhor Jesus, quando ele se aproxima ali das margens do Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, verso 29. Na verdade, ele já tinha saído ali um pouco das margens do Jordão, já estava subindo em direção ali a Betânia, antes de chegar em Jerusalém. Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o altar de bronze, o altar do sacrifício do Cordeiro, aponta também para Cristo como o Cordeiro imaculado, o Cordeiro imolado do sacrifício vicário perfeito, substitutivo. Depois do altar de bronze, logo mais à frente, tem a bacia de bronze. Nós vimos isso na aula passada. João 13 faz uma analogia
O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é questionado por Pedro, naquela cerimônia do lava-pés, Cristo diz, quando Pedro questiona, não, lava então a minha cabeça, os meus braços, porque Pedro inicialmente não queria se lavar, não permitia que Jesus o lavasse seus pés, né? Então Jesus diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo, João capítulo 13. Aí Pedro diz, então lava minha cabeça, meus pés, minhas mãos, lava tudo, né? Então essa bacia de bronze, a bacia da purificação, né, também aponta para Cristo como purificador de nossas vidas, né? Entrando então especificamente na tenda do santuário, enfim, nós temos outros elementos ali dispostos. Nós vimos o primeiro elemento à direita, que é a mesa dos pães, né, os pães da propiciação, que também apontam para Cristo. Lembrando bem que João capítulo 6, Jesus, depois de operar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, muitas pessoas seguem, né? A Bíblia diz que muitos não eram discípulos especificamente, né? Eram aqueles que estavam seguindo Jesus. E essas pessoas questionaram o Senhor, porque Jesus disse para eles, olha, vocês estão me seguindo porque eu lhes dei o pão, né? Pelo alimento físico, por isso vocês me seguem. Então essas pessoas disseram para Jesus, olha, mas Moisés nos deu o maná do céu. E Jesus diz, olha, não foi Moisés. Em verdade não foi Moisés, foi meu Pai que está nos céus. Então Jesus continua dizendo assim, olha, eu sou o pão da vida. O que vem até mim jamais terá fome. Então essa mesa com os pães da propiciação também aponta para Cristo. Do outro lado, do lado oposto, à mesa dos pães da propiciação, nós temos a menorá, que tem um significado muito importante para os judeus no tabernáculo, mas muito mais importante a menorá no tempo do templo, né? Nós vamos acompanhar durante a aula e nós vamos entender que nesse momento do tabernáculo, o elemento mais importante do tabernáculo é o altar, a arca da aliança, a arca do testemunho, né? É o elemento mais importante de todo o tabernáculo. É o elemento que aponta diretamente para a presença de Deus. É o elemento que por si só já simboliza o próprio Deus. Mas a gente vai compreender no curso da aula que, em que pese a Arca da Aliança seja no tempo do tabernáculo o elemento mais importante do tabernáculo, no tempo do templo de Davi também assim o era, mas no templo de Zorobabel e no templo do período asmoneu, período que precedeu o tempo de Cristo, e igualmente no período de Cristo, no tempo em que Cristo ia inclusive ao templo, o elemento mais importante do templo não era a Arca da Aliança, e sim a menorá. Então existem dois episódios, duas razões para que o elemento mais importante do templo, do tabernáculo e do templo, deixasse de ser a Arca da Aliança para se tornar a menorá. Se você está curioso, acompanhe conosco essa aula, a próxima aula, e você vai compreender bem quais são esses dois elementos, essas duas razões que transformaram o ambiente do templo e fez com que o elemento mais importante, tanto do tabernáculo quanto do templo, deixasse de ser ali a Arca da Aliança e transformasse no elemento mais importante a própria menorá, que é o candeeiro, o candelabro de 7 braços. Por que nós falamos candeeiro e não candelabro? A maioria das versões bíblicas citam esse elemento como candeeiro. Para os judeus, essa diferença é muito significativa. Para nós, no nosso vernáculo, não tem muita diferença entre candeeiro e candelabro. Mas para os judeus tem, porque a cera da vela, para os judeus, simboliza o pecado.
Um candelabro, ele é a base, ele é o suporte de velas. Mas o candeeiro não. O candeeiro ele é aceso através do óleo, através do azeite, né? Que é colocado ali. Então o combustível do candeeiro, o combustível da luz no candeeiro não é a vela, e sim o azeite, que simboliza, evidentemente, a presença do Espírito Santo. Pois bem, então, lembrando que também a menorá aponta para Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João 9, eu sou a luz do mundo. Mais à frente, quase próximo ali do véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar, você acompanha aí, há nessa imagem você consegue perceber que há dentro da tenda, a tenda é dividida em 2 cômodos, né? O primeiro cômodo é o santo lugar, e a parte de dentro, o cômodo menor, é o santíssimo lugar. Então, no santo lugar, nós temos a menorá do lado esquerdo, a mesa da apropriação dos pães, da apropriação do lado direito, um pouco mais à frente, o altar do incenso, depois o véu, e dentro do santíssimo lugar, a arca da aliança. Nós vemos então que ali, antes de chegar no véu, nós temos o altar do incenso, que também aponta para Cristo, porque o incenso simboliza a oração, e Cristo é o intercessor, o grande intercessor. Ele diz lá na oração sacerdotal, João capítulo 17, que é uma oração absolutamente impactante. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em mim através da minha palavra. Nós somos esses aqueles, né? Nós somos aqueles que nos convertemos a Cristo, que conhecemos a Cristo através do conhecimento da palavra de Deus. Então, logo depois do altar do incenso, nós temos aí o véu que separa esses 2 cômodos, né? E esse véu, você pode ver aí essa imagem azul, ele também tem ali desenhado o leão da tribo de Judá, que também aponta para Cristo, muitos outros elementos menos significativos, mas todos eles apontam para Cristo, todos os elementos do tabernáculo apontam para Cristo, inclusive os ganchos que prendem a tenda no chão. Tá? Lembrando que esse véu que separa os 2, que é o caminho ali para os 2, que separa os 2 cômodos, e é o caminho para se chegar na presença de Deus, porque a presença de Deus estava simbolizada ali na Arca da Aliança, né? Nós lembramos bem que Cristo fez rasgar através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, o véu do santuário, de cima a baixo, diz a palavra do Senhor, em 2 partes, de cima a baixo, Marcos capítulo 15, e a partir daí nós passamos a ter livre acesso ao Pai. Ou seja, aquele véu se rasgando e nós temos agora livre acesso à presença de Deus. João capítulo 14, verso 6, ele disse a Tomé assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ali Jesus Cristo é o caminho. O véu do santuário se rasgou e através desse caminho de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Pois bem, entramos então no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e encontramos o elemento Arca da Aliança. A Arca da Aliança, evidentemente, de muitas histórias, filmes, muitas histórias falaciosas, outras verdadeiras, mas muitas histórias muito interessantes, e nós vamos compreender um pouquinho sobre cada uma delas. Eu peço a você que acompanhe comigo a literatura sagrada, Êxodo capítulo 25, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, como eu disse, o elemento Arca da Aliança
assim no tabernáculo como também no templo de Salomão, é o elemento mais significativo, mais importante de todo o tabernáculo e do templo, porque simbolizava exatamente a presença de Deus. Mas existem algumas questões muito específicas, como um lugar, uma arca, um baú, uma espécie de um baú, pode simbolizar a presença de Deus. Deus não é um gênio da lâmpada que submete a ficar trancafiado num recipiente qualquer. Me recordo quando Salomão, ao construir, ou no momento da construção do grandioso e belíssimo templo histórico, templo de Salomão em Sião, em Jerusalém, segundo Crônicas capítulo 2, verso 6, ele diz, olha, nem os céus, nem mesmo os céus dos céus poderiam suportar a grandiosidade da glória de Deus, quanto mais um templo construído pelas mãos humanas. No capítulo 6, verso 18 também de 2 Crônicas, o próprio Salomão também diz, olha, habitaria Deus na terra com os homens, se referindo exatamente ao templo, né? Então, é evidente que Deus não estava ali dentro daquela arca, mas ali dentro daquela arca tinha algo muito precioso que simbolizava a presença de Deus. E de fato Deus se manifestava naquele lugar justamente porque a sua presença era simbolizada através dos elementos que estavam dentro da arca, e não especificamente a arca em si. Mas, sobretudo, a arca era tão importante porque guardava elementos que apontavam para a presença ou para a manifestação miraculosa de Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo. Que elementos, então, são esses que tinha dentro da Arca da Aliança? Esse verso 26 de Êxodo capítulo 25 já nos dá um apontamento, e ele diz, coloca dentro da Arca da Aliança o testemunho que hei de te dar. Evidente que antes da construção, antes de entregar os mandamentos, os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, Deus precisava construir um tabernáculo, construir um lugar propício para que a sua palavra fosse preservada, fosse enaltecida, né? E esse lugar era exatamente a Arca da Aliança dentro do tabernáculo. Então, o primeiro elemento dentro da Arca da Aliança era o que a Bíblia chama de o testemunho, que também significa aliança no original hebraico. Tá? Então, o primeiro elemento e o elemento mais significativo dentro da Arca da Aliança era a lei mosaica. Se nós nos atentarmos bem, Deuteronômio capítulo 10 fala que ali dentro estavam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos integram a lei mosaica. Elas não são a lei mosaica. Agora é importante compreender, então nós estamos falando do início do tempo da lei. A antiga aliança começa agora. Começa com Moisés recebendo a literatura sagrada. Vejam então que nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó viveram sobre o período da lei. Eles viveram num período que precede ao período da lei. Então a lei veio através de Moisés, do patriarca Moisés. Por isso Moisés era o grande legislador. Então o primeiro grande elemento que tinha dentro da Arca da Aliança eram as tábuas da lei. 2 tábuas. Por que 2 tábuas? Porque Moisés, quando desceu do Monte Sinai, com as primeiras leis escritas por Deus com fogo na pedra, Moisés avista diante dele que a nação de Israel havia se corrompido, construindo para si um bezerro de ouro para adorar. Moisés ficara tão indignado com aquela visão, com aquela imagem, né, de um povo que presenciara tantos milagres diante de si e a favor de si, e de repente, após a ausência de Moisés por 40 dias e 40 noites, que foi o tempo que Moisés ficou ali dialogando com Deus no Monte Sinai,
Então esse tempo foi suficiente para que a nação de Israel se desviasse dos caminhos do Senhor e construísse para si, a nação que tinha essa necessidade de algo físico para adorar, ela se esqueceu do que Deus havia feito e construiu para si um bezerro de ouro para adorar. Moisés, ao vislumbrar, ao visualizar essa imagem, Moisés fica tão indignado que ele quebra as tábuas da lei. Ao lançar no chão, ele quebra violentamente as tábuas da lei. Deus, então, inicia um período de... Moisés começa a questionar Deus, pedindo para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. Enfim, isso está muito claro em Êxodo capítulo 32. Então, Moisés volta depois ao Monte Sinai e Deus entrega a ele novamente as tábuas da lei. Alguns teólogos dizem que era exatamente uma fotocópia, né? Como se fosse uma fotocópia, eram pedras idênticas. Enfim, não dá para precisar dessa forma, a Bíblia não esclarece exatamente isso. Mas fato é que eram aquelas mesmas leis, o mesmo regramento legal que ali era passado por Deus ao patriarca Moisés. Moisés, então, novamente desce, recebe aquela legislação e aquela lei é guardada dentro da Arca da Aliança. Então, o primeiro elemento que está dentro da Arca da Aliança e extremamente significativo é exatamente a lei mosaica, o testemunho, ok? A aliança em si. O segundo elemento dentro da Arca da Aliança é aquele elemento que está disposto em Êxodo capítulo 16, verso 32, que é o maná que desceu do céu. O povo, quando estava faminto no deserto, eles clamaram a Deus através de Moisés, porque eles foram inicialmente questionando Moisés, porque o povo estava faminto no meio do deserto, então eles questionaram Moisés: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrer, para que nós morrêssemos aqui na terra, no deserto? Qual era a grande valia de sair do Egito, ainda que como escravos? Pelo menos lá nós estávamos vivos, agora vamos morrer no deserto. Mas Moisés clamou a Deus e Deus fez cair do céu, descer do céu o maná. O maná que era basicamente um alimento algo esbranquiçado, não dá para dizer que isso parecia algum pão, mas é um alimento em si, para o povo que estava no deserto. O povo estava no deserto clamando com fome, então Deus saciou. Ali o maná simboliza a providência de Deus. Então, dentro da Arca da Aliança, simboliza que Deus provê todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias. Deus nos acalenta, acalma o nosso coração, nos conforta, nos ensina, nos admoesta, nos exorta. Então tudo isso está simbolizado na providência do maná, que mesmo em meio ao deserto, nas adversidades, nas maiores adversidades possíveis, Deus se fazia presente e não permitiu que o povo passasse fome e não permitiu que o povo padecesse no deserto por falta de alimento. É algo muito singular, porque na passagem de Êxodo capítulo 16, diz que o povo não podia guardar o maná por mais de um dia, porque ele apodrecia. Então o maná recebia, era inicialmente objeto de alimentação, e não podia guardar nada para o dia seguinte, porque senão ele apodrecia. Mas Hebreus capítulo 9 diz que tem um vaso de ouro dentro da Arca da Aliança, guardando esse maná. E esse maná não apodrece. Esse maná é um maná eterno. Minha percepção pessoal, acho que Deus tem preparado esse maná para a gente nos céus, na glória, mas aqui na terra não queira o maná. O maná é para quem está no deserto, o maná é para quem está em dificuldade, o maná é para quem está vivendo um tempo de angústia, de aflição, de enfermidade. Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas não é o maná. O projeto de Deus é a terra prometida. Deus diz que na terra prometida tem leite e mel e o melhor da terra. Para quem está no deserto, para quem está caminhando em direção à terra prometida, Deus te supre. Deus não deixa faltar o alimento, Deus te dá o maná. Mas Deus tem um projeto muito maior para você, que é a terra prometida. Tem um outro elemento ainda dentro da Arca da Aliança, ali no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, que é a vara de Arão, que é algo também muito simbólico. Nós nos recordamos no número capítulo 17
no episódio em que os israelitas se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão, contra a liderança dos levitas. Então Deus demonstrou todo o seu poder, toda a sua diferença, e comprovou que o chamado sacerdotal estava sobre a vida de Arão, estava sobre a tribo de Levi. Então Deus colocando ali todas as varas, né, o bordão, que simbolizava a autoridade de cada líder, de cada sacerdote, cada líder de tribo, né, eram 12 tribos, ali caminhando em direção à terra prometida. E diante de todos, e na presença de todos, e diante do tabernáculo, Deus fez florescer o bordão, a vara de Arão, demonstrando que Deus era com Arão, o milagre estava com Arão, a autoridade diferenciada estava com Arão. Porque o bordão, o maté, no hebraico, aponta para a autoridade da liderança, daquele que detém o bordão, a vara em suas mãos. Então a vara de Arão simbolizava ali a autoridade de Deus. Dentro do Santíssimo Lugar, ainda tem um outro elemento. Nós olhamos a imagem inicialmente e vimos que não tinha mais nada além da Arca da Aliança. Só que a Bíblia descreve que juntamente com a Arca da Aliança, tem um elemento diferenciado na Arca. Vamos acompanhar Êxodo capítulo 25, versos 17 e 18. Acompanhe comigo a literatura sagrada. Diz assim o texto: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então Deus estabelece aqui um novo elemento dentro do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, que é, em verdade, a tampa da Arca da Aliança. A tampa de 2,5 côvados por 1,5 côvado, que dá aproximadamente 1 metro de comprimento, um pouco mais de 1 metro de comprimento, por 65, 67 centímetros de largura. Uma tampa toda de ouro. Mas quando Deus determina a Bezalel, vocês lembram que Bezalel não foi o responsável somente pela construção da Arca da Aliança, mas de todos os elementos que compunham o tabernáculo, todos os elementos que já vimos aqui, cada um deles. Bezalel, que era neto de Ur, vocês lembram de Ur, que sustentou os braços de Moisés na batalha contra os amalequitas, em Êxodo capítulo 17. Quando Deus orienta a Bezalel na construção do propiciatório, Deus não pensa no propiciatório apenas como uma tampa da Arca da Aliança. Tinha um simbolismo com os querubins, com suas asas voltadas para o centro. Então Deus tinha um propósito muito específico, mas para a gente compreender como funcionava esse propósito, a gente precisa entender que somente o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa, não era qualquer sacerdote, era somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E exatamente que dia? No Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia da remissão dos pecados. Para os judeus, Rosh Hashanah, ou seja, o ano novo judaico, é o dia do julgamento também, é o dia em que Deus julga as causas, é o dia que Deus julga o seu povo. Da Rosh Hashanah até o Yom Kippur são 10 dias em que Deus permite ao povo que se arrependa. É a possibilidade que Deus concede à nação de Israel, na cultura judaica, para a remissão dos pecados, né? E olha como a mesa, o propiciatório, aquela tampa da arca tem um significado muito especial para o povo judeu. O sumo sacerdote, então, ao entrar no Yom Kippur, ao entrar no tabernáculo, e o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote era Arão. Como é que Arão entrava no tabernáculo? Ele entrava com suas vestes sacerdotais e em sua cintura era amarrada uma corda. Juntamente com a corda, um sino.
Porque o homem que entrasse no Santo dos Santos e não tivesse um coração puro para entregar e clamar perdão a Deus, clamar pelas misericórdias de Deus, um homem que tivesse um coração enganoso diante de Deus, ele seria absolutamente fulminado. Assim foram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, para que as pessoas que estavam, os sacerdotes, os demais membros, os demais israelitas que estavam do lado de fora do tabernáculo, para que eles soubessem que Arão ainda estava vivo dentro do Santo dos Santos, à medida que Arão andava, o sino balançava e eles ouviam do lado de fora, então entendiam que Arão ainda estava vivo. Mas o que Arão ia fazer lá dentro? Arão entrava no tabernáculo, quando chegava, inicialmente, sacrificava o cordeiro. Nós lembramos que no altar do sacrifício, então Arão sacrificava o cordeiro ainda do lado de fora do santuário. Aquele sangue ele levava num vasilhame específico, num vaso específico, e ele levava para dentro do tabernáculo. Ele passava então, antes de passar para o Santo dos Santos, e pegava o altar do incenso, o incensário. Com o incensário, ele entrava, ele tinha que se abaixar, ele não podia abrir as cortinas, porque as cortinas não se dividiam. Era uma cortina inteiramente fechada. Então, naquele tempo, a cortina não havia, o véu não havia sido rasgado ainda de cima a baixo. Então, Arão se abaixava e entrava no Santo dos Santos com dois elementos em suas mãos. O vaso com o sangue do cordeiro e, na outra mão, um incensário com a fumaça, com um incenso. E à medida que ele aspergia o sangue do cordeiro no propiciatório, na mesa, na tampa da Arca da Aliança, Deus fazia subir entre as asas dos querubins fumaça. E essa fumaça, exatamente essa fumaça que saía das asas, do meio das asas dos querubins, da parte central do propiciatório, simbolizava que Deus estava sendo propício. E por isso propiciatório. Propiciatório significa o lugar onde Deus se faz propício. Quando Deus se fazia propício, significava que Deus estava expiando, perdoando os pecados do povo da nação de Israel através da figura do sumo sacerdote, que era a autoridade responsável por clamar pelo perdão. Quando o sumo sacerdote se dirigia ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, ele clamava perdão, clamava pelas misericórdias de Deus, não apenas por ele, ou por sua casa, ou por sua família, mas por toda a nação de Israel, pelos pecados cometidos e pelos pecados que ainda seriam cometidos. E exatamente aquele dia, o Yom Kippur, é chamado, os judeus chamam esse dia de Shabbat HaShabbatot, que significa o sábado dos sábados. Né? É o dia, até os dias de hoje, é o dia mais importante do calendário judaico. Sem qualquer sombra de dúvidas, não há qualquer motivo para qualquer comparação entre outras festas sagradas. Existe um rabino muito conhecido chamado David Weightman, e ele faz uma comparação do Yom Kippur, Kippur, Yom é dia, Kippur com o Purim. Então ele faz essa comparação do Yom Kippur com o Purim, por causa da questão semântica, por causa da similitude dos signos do signo linguístico. Mas o Purim é uma festa também sagrada de origem bíblica, a festa sagrada para os judeus, é feriado também em Israel, mas é um dia muito festivo, um dia onde os judeus saem às ruas, onde é muita festa, muita comida, muita bebida, e muita diversão, muitas danças. Então é um dia muito alegre, muito festivo para os judeus, o dia do Purim. O dia do Yom Kippur é um dia de reflexão, é um dia onde se clama
pelo perdão, é um dia onde se clama por misericórdia, um dia onde os judeus, onde ninguém, absolutamente ninguém trabalha, nenhum ônibus circula, nenhum carro, nenhum táxi. A cidade de Jerusalém fica absolutamente às moscas, por assim dizer. Então, é um dia de reflexão, um dia onde os judeus permanecem em seus lares, muito que se faz é ir à sinagoga, mas é um dia de reflexão. E neste dia, eles não usam roupas festivas como nas demais festas judaicas. Né? Em todas as demais festas judaicas, eles usam roupas festivas. Nesse dia, eles tiram o preto, que é a roupa, que é a cor tradicional dos Hassidins, dos judeus ultra-ortodoxos. Todos eles usam muito o preto, o chapéu preto, enfim, todas as roupas pretas, o terno preto, a jaqueta preta, o sobretudo preto. Mas no Yom Kippur, não. No Yom Kippur, eles se vestem de branco, simbolizando o perdão, a pureza, simbolizando que os pecados foram perdoados. E vejam como o propiciatório também aponta de uma forma muito direta para o Senhor Jesus Cristo. Na epístola que Paulo escreve à igreja de Roma, sem mesmo, até aquele momento, Paulo nunca tinha estado em Roma, mas ele escreve essa epístola aos romanos. Então diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, um verso bastante conhecido, ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, da mesma forma, no tempo do tabernáculo, onde o sangue é aspergido ali no propiciatório, simbolizava, demonstrava o perdão de Deus. Da mesma forma foi assim com Cristo na cruz do Calvário, que teve seu sangue derramado em nosso favor para que os nossos pecados fossem perdoados. Enfim, terminamos a aula de hoje. Não dá para a gente avançar agora para o templo, mas a gente vai continuar na aula seguinte. Terminamos o tabernáculo. Tinha muita coisa ainda para falar de tabernáculo, mas o mais importante a gente abordou aqui na aula passada e na aula de hoje. Na aula seguinte a gente vai abordar o templo, e o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, as diferenças do templo também de Salomão, para o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, e vamos compreender melhor essas diferenças e similitudes do tabernáculo para o templo de Jerusalém. Ok? Se você está curioso por que em relação ao templo e ao tabernáculo, por que a Arca da Aliança deixou de ser o elemento mais importante do templo de Herodes, do templo de Zorobabel, o templo de Herodes, e se tornou o elemento mais importante, se tornou a menorá, o candeeiro de 7 braços. Você assiste então a aula que vem, a aula seguinte, a próxima aula nós vamos falar muito sobre o que aconteceu. Foram 2 grandes episódios, um deles durante o cerco, a destruição do templo e o cerco pelos babilônicos, a destruição por Nabucodonosor, e o outro episódio exatamente durante o período asmoneu. Então nós vamos compreender muito isso. E, enfim, terminamos a aula de hoje. Vamos orar, feche seus olhos. Eu espero que você tenha gostado e espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Se porventura ficou alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta, seu questionamento, e na aula seguinte eu responderei, ok? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos. Obrigado, Deus, porque através da Escola Bíblica Dominical crescemos na fé que professamos. Crescemos no conhecimento da palavra que és tu, Deus. Tu és o Cristo vivo, tu és a palavra viva que habita em nós. Deus, nós entendemos que quanto maior é o nosso conhecimento das tuas sacras escrituras, maior será e melhor será o nosso relacionamento contigo, Deus. Porque não é possível adorar um Deus que não se conhece. Não é possível ter um relacionamento e ter intimidade com alguém que você
não conhece. Deus, e o texto sagrado que nos foi revelado é a palavra do Senhor, é o que dá valor e dá essência à nossa vida. Deus, graças te damos por isso. Deus, te pedimos, continua guardando as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares, abençoando. Pedimos ao Pai que o Senhor continua operando os seus feitos, seus milagres. Nós temos nosso grupo de oração, Deus, cada pedido, cada propósito ali, Deus, nós clamamos por milagres, Deus, nós clamamos e carecemos da tua destra fiel, da tua destra poderosa sobre as nossas vidas, Deus. Deus Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto desta manhã, abençoa o culto da noite, derrama unção sobre a vida do pregador, do nosso pastor. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até domingo que vem. Espero que vocês tenham gostado. Fica na paz. Forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.